Quais são as suas mentiras? Você mente dizendo que é o que nunca foi? Você mente dizendo que tem o que nunca teve? Você mente dizendo que faz o que nunca fez? A mentira também vem de um grito desesperado para que nós percebamos e os outros também percebam o valor que nós temos. Quando nem nós mesmos vemos esse valor. De onde vem a mentira? Da necessidade de vermos valor em nós mesmos, querendo convencer os outros que eu sou o que eu não sou, de ter o que eu não tenho, que eu faço o que eu não faço. E por que isso? Porque essa pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe qual é a sua real identidade. Você trata uma pessoa honesta da mesma maneira que você trata uma pessoa desonesta? Não, né? Não se trata o filho organizado da mesma forma que se trata o filho que é desorganizado? Não. Você pode tratar com o mesmo amor, com o mesmo respeito, mas se trata de maneira diferente, fala diferente. Mas, professor Leandro, o que o senhor está querendo dizer com isso? Olha só, estou querendo dizer que a maneira pela qual você percebe uma pessoa vai determinar a maneira pela qual você trata. Imagine a Gisele Bündchen. Você trataria ela da mesma maneira que você trata um conhecido seu? Duvido, né? Vai ter pessoa que vão ficar insegura, vão querer ficar longe, outras vão querer ficar perto, tirar foto, outras vão ficar só olhando, vai ter homem que vai se sentir mal, outros vão se sentir enxerido, não é verdade? Se você olhar para você e se ver uma pessoa chata, você se trata de uma maneira. Se você se vê uma pessoa desinteressante, você se trata de outra maneira. Imagina aquela pessoa, ela chega em casa, ela fala da novela, do artista, da vida dele, da separação, ela fala da vizinha, ela fala da filha que está sofrendo. Por que ela não tinha interesse na própria filha? Porque não está nem aí para a filha. Porque ela fica falando do casamento de um, da vida do outro, do chefe, do vizinho, do ator, mas a filha dela que está sofrendo, ela não dá a menor atenção. Por que isso? Porque a filha é dela, e se é dela, ela não tem valor. Ela está mais atenta ao que está acontecendo com o artista na televisão do que com a própria filha. Quantas mulheres eram apaixonadas pelo homem, correu atrás desesperadamente, quando conquistou, e ele se apaixonou, e agora é dela, o namorado dela, o marido dela, agora é dela, ela não está mais nem aí. Já viu isso acontecer? Muita gente, né? Porque quem perdeu o valor? Você está entendendo isso? Se você se enxerga como uma pessoa de valor, você se ama. Se você se enxerga uma pessoa sem valor, você não se ama. Quando eu sei quem eu sou, sei do valor de quem eu sou, amigo, eu não preciso de ninguém me amando, porque eu já me amo. E aí, se eu for entender a minha imagem em Deus, eu vou para um nível muito, muito, muito maior. Olha, o que é manter o valor humano? Todos nós temos 3 crenças primordiais. E quais são as crenças primordiais? A crença de identidade, merecimento, capacidade. A identidade, ela determina o meu valor. A capacidade determina, de fato, a capacidade de fazer. E o merecimento determina o que eu venho a ter. Nós mentimos dizendo que somos o que nunca fomos, que temos o que nunca tivemos, que fazemos o que nunca fizemos. Isso não é apenas falsidade, é falta de identidade. É o desejo profundo de ser visto, de ser valorizado, de ser reconhecido. A verdade é que quando nós não sabemos quem nós somos, buscamos desesperadamente convencer os outros de algo que nem nós acreditamos. E isso acontece por quê? Porque o modo como nós percebemos alguém determina como tratamos essa pessoa. Pense comigo, você trata da mesma maneira uma pessoa honesta e uma desonesta? Não, né? Você trata um filho organizado igual um filho desorganizado? Não. O amor, ele pode ser o mesmo, mas o tratamento ele muda conforme a sua percepção. E isso vale para nós mesmos. A maneira como você se enxerga determina a forma como você se trata. Se você se vê como alguém chato, chato você se trata. Se você se vê alguém sem graça você vive. Se você acredita que não tem valor, você inconscientemente se sabota. Tem gente que dá mais importância à vida de um ator da novela do que para a própria filha, para o próprio filho em casa. Não porque não ame a filha ou o filho, mas porque aquilo que é dela já perdeu o valor aos olhos dela. E é isso que acontece com você. Quando você não vê valor em você, você se abandona, se trata mal, deixa de se cuidar. E como isso nasce? Da falta de identidade, do que quem eu sou. Todos nós carregamos 3 crenças fundamentais. A primeira é a identidade. Quem eu sou, isso determina o meu valor. A segunda, capacidade. O que eu posso fazer. E a terceira é o merecimento. O que eu acredito que eu tenho o direito de receber.
Quando a identidade é frágil, as outras duas viram areia. Se eu não me acho capaz, eu não faço. Se eu acho que não mereço, eu me saboto. Se não sei quem eu sou, eu me perco. Por isso existe tanta gente que coloca o seu valor no que faz e não em quem ela é. Gente que precisa estar sempre ocupada, produzindo, correndo, realizando para se sentir que vale alguma coisa. Porque lá atrás, talvez desde a infância, alguém repetiu: você não faz nada direito, você é um idiota, você não presta. E assim a pessoa ela cresce acreditando que precisa fazer algo para ter valor. Porque ser nunca foi o suficiente. É por isso que tem gente que chega num lugar e já solta: olha, eu sou médico, ó, sou empresário, ó, sou secretário, sou cirurgião, sou vereador. Mas isso não é identidade. Isso é apenas uma atividade, uma função, uma profissão. Você não é o que você faz, você é quem você é. E quando a pessoa não vê valor nela, ela tenta compensar isso de mil maneiras. Roupas caras que não pode pagar, relógio falso da 25 de março, bolsa de grife da 25 de março, uma vida inventada nas redes sociais, histórias exageradas para parecer mais interessante. E aí nós voltamos à pergunta inicial: quais são as suas mentiras? A mentira, ela não nasce porque somos maus, ela nasce porque estamos tentando provar o valor. Nasce da dor de não saber quem somos, nasce da necessidade de ser visto, de ser notado, de ser reconhecido. E é por isso que tanta gente vive angustiada, tentando se encaixar, tentando impressionar, tentando provar algo. Mas nada disso funciona. Por quê? Porque quando você não sabe quem é, nada do que você faz te satisfaz. A verdade é que o valor humano nasce da identidade e não da aparência, do dinheiro ou da profissão. Pergunte a si mesmo: você é generoso? Você é leal? Você é justo? Você é amigo? E você é persistente? Isso é identidade, isso é valor real, porque se você não encontra valor em quem você é, você vai acabar buscando valor no que você faz. E isso cansa, isso aprisiona, isso destrói. É mais grave quando alguém não encontra o valor em si, não cuida de si, se alimenta mal, se arrisca sem necessidade, toma decisões perigosas. Por quê? Porque no fundo acredita que não vale tanto assim. Por isso a pergunta mais importante é: quem é você? Não o que você faz, não o que você mostra, não o que você inventa para se sentir aceito, mas quem você é verdadeiramente. A mentira é o grito de alguém que percebeu o próprio valor e está tentando recuperá-lo de alguma forma. É a cura quando você entende que você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa descobrir quem é você. Porque quando você sabe quem é, o amor dos outros se torna um bônus, não a sua necessidade. E a sua vida ela se alinha, seu coração se acalma, sua cabeça ela clareia e tudo muda